Bom, aqui quem fala é o John Silva para mais um vídeo aqui do canal da DQ Labs. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre movimento de preço, né? E a melhor forma que a gente tem para acompanhar o movimento de preço hoje é o candlestick, que é uma técnica, né, que veio do Oriente, dos traders de arroz, que foi trazida ao Ocidente para interpretar o movimento do preço. E para quem não conhece candlestick, por mais que seja a forma mais usada para a gente analisar movimento de preço de forma técnica hoje, aqui de uma forma muito rápida, né? A gente tem um candlestick que pode ser de cores diferentes. Um candlestick verde significa que o corpo dele, né, essa parte que está preenchida, o preço naquele momento ele abriu aqui e ele fechou aqui, tá? E essas rabiolinhas para cima e para baixo é onde o preço chegou aí, seja para baixo ou para cima. Então a gente tem os wicks, que a gente chama, né? E o body, né? Dos candles. Então, aqui a gente consegue ter em uma figura só uma síntese do que aconteceu no movimento do preço que foi englobado pelo time frame desse candle. Aqui eu consigo ver que o preço ele foi para cima, né? Ele chegou a ir para baixo, chegou a ir muito para cima e ele fechou próximo do máximo que ele chegou. Então, me sinaliza para mim que tem uma força compradora, né? Força compradora forte, né? Redundante. Mas a gente teve, né, uma força compradora relevante aqui nesse candle. Vamos lá. Agora, para esse vídeo a gente vai usar aqui, né, de livro texto, Candlestick Charting Explained, do Gregory Morris. Um livraço que fala muito sobre padrões de candle. Tá? E hoje a gente vai começar falando de um padrão que você vê em todo gráfico que você analisar, tá? Mas como é que a gente consegue tirar mais disso? Que é o seguinte, tá? O padrão de candle que a gente vai falar hoje é o martelo e o hanging man, né? Então a gente tem aqui hammer and hanging man, que são esses dois padrões aqui, que na definição do livro do Gregory Morris, né, ele diferencia os dois por contexto, tá? O martelo ele vai acontecer numa tendência de baixa, né, onde o preço ele sinaliza uma potencial reversão. O hangman vai acontecer numa tendência de alta, onde o preço pode sinalizar novamente, né, um topo, né? Pode ocorrer um topo dessa tendência. Então, a gente pode analisar por contexto. E no final das contas, aqui as regras para reconhecimento são muito diretas. E isso é importante para a gente. Porque quando a gente vai falar de trading quantitativo, quando a gente vai falar de trading sistemático, de backtests, a gente precisa ter regras claras de como identificar um candle desse, né? E aqui as regras são claras, mas a gente pode levar um passo à frente. Que é o quê? Que o corpo do candle, né, tá nas extremidades, né? Tá no upper end. Que a gente está falando aqui de um martelo e de um hangman. Então a gente está aqui, ó, o corpo do candle está na parte de cima. A cor do candle não é importante. A cor do corpo do candle. Quanto mais a sombra for maior do que o corpo do candle, né, melhor. Usualmente ele coloca aqui, ó, de 2 a 3 vezes a sombra seria o tamanho do corpo do candle. Em teoria, né, não deveriam ter sombras superiores, né, ou que elas fossem muito curtas. Então, se a gente for só passar o olho aqui num gráfico, sei lá, do índice, por exemplo, a gente pode encontrar, olha só, encontrei aqui aqui eu diria que é um hanging man, esse aqui, ó. Vou marcar as extremidades dele aqui. Aqui eu diria que é um hanging man, que ele está acontecendo num movimento de subida, né? E o corpo dele é muito menor do que a sombra inferior, né? Um outro caso de hangman, se a gente for colocar, vamos ver, ou então um martelo, vamos procurar um martelo. Olha só que coisa bonita. Isso aqui seria um martelo.
logo marcando um fundo aqui no movimento do índice, né? A gente tem a sombra inferior muito grande, né? Muito maior do que o corpo. Então, como é que a gente consegue agora levar isso para um próximo nível? E talvez automatizar ou otimizar um modelo de trading contemplando o próprio movimento dos candles, né? A formação deles. E aqui no TradingView eu fiz um script muito bananinha, mas que pode servir de pontapé para você criar suas próprias ideias. Que é o seguinte, aqui no TradingView eu fiz aqui um script que calcula para mim o range do candle, tá? Ele pega o valor absoluto do máximo e do valor mínimo do candle do dia. E o que eu quero calcular, tá? Aqui eu chamei de upper third, que é o que? O 1/3 da parte de cima desse candle. Que eu pego o valor mínimo do candle e multiplico por 2/3 do range. Então isso vai me dar o quê? O valor do tercio, né, do terço superior. E aí eu resolvi fazer um teste, que é o quê? Olha, um hammer de alta, ou então hanging man, eu chamei aqui de hammer de alta, o fechamento e a abertura tem que ser maior ou igual que esse primeiro terço do candle, o upper third, né? Então, eu criei uma condição aqui em que ele vai printar para mim todos os candles que tiverem essa condição de abertura e fechamento ser lá em cima, acima de 1/3 do corpo do candle, e ele vai pintar de amarelo para mim, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou adicionar esse script no gráfico e eu vou até alterar a visualização gráfica aqui, porque essa visualização com cores você não consegue perceber quando tá colorindo, né? Então eu só vou colorir o gráfico aqui, ó, todo de branco, que você vai ver muito bem onde estão os candles coloridos. Olha só, olha que bacana. Os candles que estão em corpo amarelo são os candles que meu algoritmo flagrou como sendo hanging mans ou hammers, né? E a gente vê que a gente tem um aqui, olha só, um potencialmente marcando um topo aqui. Você poderia, né, criar uma estratégia ou otimizar uma estratégia vendendo fundos de hanging man. Aqui um outro que não marcou topo e também não ativou nenhuma possível venda se a gente fosse vender na mínima. Olha só aquele lá que a gente viu aqui no começo do vídeo. Marcou aqui também na regra de coloração. E esse, por exemplo, poderia ter sido feito uma estratégia de comprando, rompendo a máxima aqui que daria super certo, né? Vamos ver outros aqui. Olha que bacana, a gente teve 2 martelos em região de fundo. E olha, marcaram fundo muito bem aqui no gráfico do índice. Então, veja bem, a gente não tá... Olha, eu não estou usando média móvel, eu não estou usando algoritmo complexo, eu não estou usando nada. Eu estou usando o próprio formato de algo que a gente vê todos os dias, para quem é trader. Que é esses quadradinhos aqui, de diferentes formatos. E a gente está criando algoritmos, regras, em cima do formato deles. O que? Sendo embasado da literatura, do conceito aqui, da literatura aqui do Gregory Morris, né? E eu recomendo vocês a comprarem um livro e lerem, que ele chega a dar uma explicação até bem interessante, por exemplo, da formação desse candle, né? De qual que seria, né, a psicologia por trás da formação desse candle, né? E por que esse candle pode ser um trigger de compra ou um trigger de venda, né? Por exemplo, um spoiler aqui para vocês. Um martelo significa que o quê? O mercado estava em movimento de queda, né? A gente consegue ver aqui que tem uma tendência de queda no mercado. E a gente tem um fundo, olha só que bacana, a gente tem fundo aqui. Um martelo é uma tentativa de violar um fundo feito anteriormente, em que os compradores, né, os bulls, vieram com tanta força e não permitiram que o preço fosse abaixo desse último fundo. De forma que o preço naquele pregão violasse o último fundo, mas fechasse próximo da sua abertura.
Isso significa que o quê? Que tem muita demanda de preço aqui, tem muito comprador aqui, porque, bom, pode ser interessante ou que para o mercado, ou que o ativo continue nesse preço, ou que ele troque de direção, né? E a gente vê realmente isso acontecendo, né, nos nossos exemplos. Óbvio, um candle não vai ter 100% de acerto, né? E nunca vai ter, não tem nenhum indicador, não tem nenhum robô, não tem nada que tem 100% de acerto. Você pode começar a usar isso como uma forma de trigger ou de filtro. Aí eu vou deixar a criatividade de vocês aí andar solta. Esse vídeo de hoje foi só para falar desses dois tipos de candle e de como que a gente pode, de fato, começar a analisar eles de uma forma um pouco mais quantitativa e deixar de ser só uma análise de gráfico que a gente passa o olho e às vezes a gente nem presta atenção. Quando a gente vai levar as coisas para o viés quantitativo, para o viés sistemático, toda nossa hipótese tem que ser falseável, ou seja, tem que ser capaz de ser provada verdade ou falsa. Logo, a gente precisa de conseguir testar. Se a gente não consegue testar, a gente não consegue provar que algo é falso ou verdadeiro. E a gente só consegue testar se a gente consegue explicitar um conceito que foi aprendido aqui na teoria e escrever ele de forma de algoritmo. Bom, esse foi o vídeo. Cliquem aqui no botão abaixo do vídeo para vocês conhecerem a comunidade DQ Labs. A gente tem aulas do básico até o expert de trading quantitativo. E a gente acabou de lançar um módulo quentinho do forno que é sobre design de estratégias. Então você pode usar as coisas que você está aprendendo aqui nesses vídeos gratuitos no canal do YouTube e criar suas estratégias e validar elas da forma certa. Lá no módulo de estratégias você vai aprender a fazer isso e vai conseguir tirar ainda mais valor do que eu espero que a gente esteja entregando aqui. Um abraço.